de fiar a escrita ao ateliê de educação, o que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras. A força do empreendedorismo e da autonomia profissional orienta o trabalho de fiar a escrita ao ateliê de educação, o que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras. A pesquisa de caráter singular busca inspirar ações de fortalecimento voltadas a públicos frequentemente pouco contemplados por programas sociais ou pelo mercado de trabalho. De modo inovador, enfatiza o território da casa, seu cotidiano e suas artes, transformando-o em espaço legítimo de produção profissional e acadêmica. As transformações recentes no mundo do trabalho, com a expansão do empreendedorismo como categoria laboral, a flexibilização das relações empregatícias e a reforma da previdência alteraram as condições da vida produtiva. A aposentadoria deixou de ser garantia de renda estável e muitas pessoas, especialmente mulheres, precisam reinventar sua trajetória profissional. Esse contexto, embora desafiador, abre também a possibilidade de integração entre vida pessoal e carreira. Nossa experiência ao longo da última década mostra que, diante da diminuição dos postos de trabalho convencionais, do achatamento dos salários e da falta de perspectiva de segurança futura, cresce o desejo de renovação de carreira, diferentemente da primeira formação, marcada por escolhas pragmáticas. Essa reinvenção valoriza talentos, Gostos, qualidades artísticas e experiências de vida. Assim, a transição profissional pode integrar dimensões subjetivas e criativas, equilibrando o âmbito pessoal e profissional. É nesse cenário que mulheres letradas, maduras e com experiência em diversas áreas profissionais buscam ampliar seus saberes por meio de atividades que lhes permitam continuar produtivas, ao mesmo tempo em que constroem um ritmo menos corporativo, mais íntegro à casa e aos saberes simples, como as artes manuais e a escrita de si. Nascidos do agenciamento de forças sociais e individuais, os grupos de estudo, cursos de aprimoramento profissional e pós-graduações oferecidos pelo Nina Veiga Ateliê de Educação e apresentados nesse trabalho respondem a essa demanda. Longe de representar um rebaixamento diante da precarização do trabalho, essas iniciativas propõem a ampliação de potências, favorecendo a criação de comunidades de ação, espaços de aperfeiçoamento acadêmico e oportunidades de tornar-se quem se é. Assim, configuram-se como o desdobramento de uma tese que ultrapassa paradigmas acadêmicos, atuando como dispositivo impulsionador de transformação social. O recorte de gênero e classe reforça o caráter singular da proposta. Inserido na área da formação continuada em educação, o estudo contribui para o debate sobre envelhecimento populacional, destacando a importância da manutenção da capacidade produtiva na maturidade. Além disso, ao legitimar o trabalho realizado no território da casa, espaço historicamente considerado como excludente e opressor na força feminina, a pesquisa amplia a visibilidade das mulheres como agentes sociais e profissionais, também lá onde sofrem desvalia. Assim, em tempos de transição demográfica e econômica, defiar a escrita ao ateliê de educação demonstra que é possível promover pesquisa, inovação e empreendedorismo sem tutela institucional, a partir das práticas e saberes situados, ao estimular o encontro significativo da subjetividade com a carreira e a comunidade. Construímos um modelo de atuação independente, mas autônomo, capaz de apontar caminhos para
futuros desejados. Em síntese, esse trabalho articula teoria e prática a partir da tese Afiar a escrita, políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado numa antroposofia da imanência, de 2015, ao promover pesquisas e produções textuais que transitam entre filosofias, artes e ciências, no território da casa e de seu cotidiano, de suas artes, reafirma sua relevância tanto na academia quanto no mercado de trabalho. O dever mulher da escrita, como modo de existir, favorece a expressividade dos processos e amplia a repercussão das atividades junto ao público em geral. Ações empreendedoras a produzir conhecimento e inovação por uma estética da vida viva, na composição das redes afetivas e efetivas de aperfeiçoamento profissional e colaboração entre mulheres maduras. Nota preliminar. Nesta apresentação, utilizamos um estilo alinhado à nossa política de narratividade, inspirada na tese Fiar a escrita, políticas de narratividade, exercícios e experimentações entre artes manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educação inspirados numa antroposofia da imanência, que originou a produção de conhecimento e as propostas acadêmicas nas ações do Nina Veiga Atelier de Educação. A proposta quer dar visibilidade e consistência às experiências subjetivas apresentadas. Assim, as epígrafes, os minicontos e as citações que perpassam essa apresentação amostram as intensidades do vivido pelo próprio ato de escrever e pretendem tomar a leitura do texto uma experiência afetiva. Eu desejo viver com a minha dignidade de quem sou, esperando o presente e vivendo no futuro. Maria Gabriela Lansol. Introdução. A recente configuração da sociedade do setor laboral fez do empreendedorismo uma categoria de trabalho e da casa um espaço para o exercício profissional. A reformulação das regras de previdência social adiou ou, em muitas vezes, inviabilizou a aposentadoria como renda única. Essa ampliação da vida produtiva apresenta desafios às subjetividades, mas também é capaz de gerar oportunidades de reinvenção e integração de vários aspectos do indivíduo. A integração dos aspectos do ser é um exercício contínuo que procura alinhar os fluxos do pensar, do sentir e do fazer para uma mesma direção. Movimento junto a uma ética, uma estética e uma política da existência, que se faz premente com a maturidade. Uma busca pessoal que se reflete em todos os âmbitos da vida, demandada pela dignidade do viver. Se sentia com 50. Talvez fosse mesmo essa sua idade. Já não sabia. A dúvida invadia seus pensamentos diariamente. Decidiu crochetar o tempo. Escolheu a agulha dentre tantas que tinha. Uma ferramenta para ser a extensão de sua mão. Escolha cuidadosa. Sabia que a vermelha não a machucaria. Já havia testado todas. Era domingo. Tinha acordado cedo. Talvez junto com o sol de outono. Escolheu o fio só depois do café preto que passou, na cozinha do apartamento apertado onde vivia. Coado, forte e com açúcar. Como se tentasse mais uma vez adoçar seu dia. Começou os pontos sem saber bem o que fazer, qual seria o tamanho do trabalho, quanto de lã precisaria, e sem se preocupar se seria suficiente aquele único novelo na cor laranja. A cidade que nunca dorme, ao menos descansava. Domingo. Pensava e planejava há bastante tempo como se sustentar em uma cidade caótica, já que queria mesmo era sair daquele emprego que lhe consumia os dias, os anos. Branqueava os cabelos desde muito jovem. Desde quando escolher a profissão, pensando que além do sustento necessário, o emprego lhe traria sentido. Descansou o crochê no colo por um instante, ainda cheia de dúvidas.
Seu filho dormia. No suspiro seguinte, voltou ao crochê. 44 pontos e decidiu mudar de carreira. Ainda não sabia o que fazer. Não tinha se preparado tanto assim. Laranja. Outono, domingo. O filho levantou. O crochê parou. O cotidiano começou. Logo seria inverno. Na imersão do desejo por uma renovação de carreira, entram em cena aspectos diferentes daqueles considerados na escolha da primeira formação. Gostos, talentos e qualidades artísticas, assim como percepções subjetivas relacionadas à experiência de vida, ganham relevância e significado, contribuindo para que a transição de carreira integre e equilibre a vida pessoal e profissional. É nesse contexto que mulheres letradas, maduras e com experiência em diversas áreas profissionais buscam ampliar seus saberes por meio de atividades que lhes permitam continuar produtivas, ao mesmo tempo em que constroem um ritmo menos corporativo, mais integrado ao lar e os saberes simples, como as artes manuais e a escrita de si. A força dessa vontade de mudança no empreendedorismo, com autonomia profissional, é o que se apresenta em Defiar a Escrita ao Ateliê de Educação, o que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras. O trabalho singular realiza e quer inspirar outras ações de fortalecimento junto a públicos pouco contemplados por programas sociais ou pelo mercado de trabalho. Além disso, com uma política de narratividade própria, a ação enfatiza, de modo inovador, um cenário comum, o território da casa, seu cotidiano e suas artes. Objetivos. Fazia os vestidos de algumas mulheres de vários meios. A umas levava dinheiro, a outras levava quase nada. Dir-se-ia que escolhia as clientes que falavam com ela. Vendia-lhes tecidos que comprava. Vivia nessa independência, procurando novos tecidos, uma audácia que lhe alargava a visão da vida. Quando principiou a escrever, inúmeros cortes já tinham sido guardados na sua arca, que abria, desfazia, acomodava de novo, concluindo com que seu acesso ao universo materno não se fechara. Começava por repetir os conceitos de sua mãe, do corte e da costura. Mas depois, uma vez habituada a escrever com fluência, voltou-se para essas formas móveis e moldáveis, evocadoras de corpos humanos. Tudo era vago. Maria Gabriela Lançon. Partimos de um objetivo geral, dividido em 3 eixos independentes e solidários entre si. Essa organização permite manter a trimembração, característica do trabalho, movimentando pensar, sentir, querer no mesmo sentido, a produzir efeitos também trimembrados nos âmbitos da ética, da estética e da política. A ética, neste processo, é escuta às demandas e valores individuais, sua legitimação e afirmação. É um processo estético, pois inaugura um campo de saber, de perspectiva singular e inovadora, com linguagem e saberes próprios. E ainda é um processo que tem uma dimensão política, haja vista que é ação efetiva no mundo, implicando agenciamentos sociais em redes e comunidades de ação. O primeiro eixo do objetivo geral é o vertical, no qual o trabalho é a expressão de uma subjetividade. Por isso coloca no mundo os gestos de uma pesquisa e sua política de narratividade. A sistematizar o conhecimento, refletindo sobre a prática, enquanto colabora com a produção de conhecimento e acervo na área. O segundo é o eixo horizontal, no qual o trabalho é composto socialmente. Para isso, promove a visão ampliada das demandas, contextualizando-as na conjuntura atual. Assim, apresenta respostas a questões do seu público-alvo, de modo inovador e inusual. O terceiro é o eixo transversal, no qual o trabalho se exercita de maneira prática e efetiva. Para isso, faz experiências
e compõe modos singulares de reagir a cenários desafiadores, a ultrapassar paradigmas e estigmas, de maneira a dar condições de aplicabilidade dos conceitos estudados ou criados. Azul. Estava tão impressionada com a cor daquela planta que tudo que olhava era azul. Não a cor da planta, a planta era verde. Mas ao ser macerada junto ao tecido, num gesto que poderia ser o mesmo de fazer pão, azulava-se. Devagar e em silêncio. No movimento, ia deixando de ser verde e passando a ser azul. Aprendeu com alguém, que aprendeu com a mãe, que aprendeu com a avó, que aprendeu na ilha, e que tinham todas elas a cor impregnada nas mãos, que faziam e refaziam o processo de tingir quase que diariamente, por anos, muitos anos mesmo. Os tecidos eram sempre finos e delicados. Os panos secavam ao vento. Da casa que moravam ouviam o apito do trem, que insistia em avisar que era hora de recolher. Depois de secos, passados e engomados, ela não sabia o que aconteceria com os tecidos. Se seriam entregues a alfaiaterias ou costureiras. Não sabia se tornariam vestidos ou camisas. Prestava tanta atenção ao azul que esquecia de perguntar. Chegou há pouco na cidade. Escolheu aquele sítio para aprender um novo ofício. Índigo. Azul. Foi o azul que a chamou. Foi o cultivo que lhe interessou. Foi o fazer que a trouxe. Especialmente o trabalho tem o objetivo de promover a especialização de profissionais em nível superior, comprometidos com a pesquisa e sua escrita, na interface da educação, com artes manuais ligadas à cultura popular das artes da casa, costura, fiação, tecelagem, bordado, tricô, crochê, macramê, tingimentos naturais e as demais artes têxteis ligadas às práticas ancestrais domésticas. Ao qualificar e possibilitar o instrumental necessário para a atuação profissional, o trabalho permite também a composição de um acervo de teorias, técnicas e usos das artes manuais em sua aplicação na educação. Com o objetivo de sistematizar e divulgar o conhecimento de artes consideradas perdidas, o trabalho incorpora práticas de resgate e ressignificação de experiências que o levam a poder ser aplicado no âmbito terapêutico, ampliando sua dimensão para além do âmbito educacional. Epítome. Nessa seção apresentamos o objetivo principal do trabalho: promover a especialização de nível superior comprometidos com a pesquisa e sua escrita. O trabalho organiza-se em 3 eixos, visando a sistematização e divulgação do conhecimento e a criação de um acervo teórico e prático na área, além de promover o resgate de práticas consideradas perdidas às artes da casa, expandindo sua aplicação do âmbito educacional ao terapêutico como expressão de subjetividade. Aspectos relevantes. Da aceitação da condição humana, a casa, cozinhar, moer farinha, lavar o chão, manter um ambiente significante para se viver. Maria Gabriela Lansol. Uma diferença relevante deste trabalho está em seu locus, no lugar onde desenvolve suas concepções. As artes manuais com hífen, objeto de estudo e pesquisa da tese, que impulsiona o trabalho, são aquelas que se dão em casa, a partir de uma tradição familiar e da ancestralidade. Tem a ver com a tia, a avó ou a mãe que fazia essas atividades, ou que não fazia. Com o pai que executava pequenos concertos na casa. Nesse lugar e nesse tipo de gesto reside a potência dos processos de subjetivação, que tem mais relação com a casa do que com a própria família. Esses processos são a base da noção de educação referida na tese e colocada em ação neste trabalho. Produzir conhecimento por uma estética da vida viva é construir dispositivos que possibilitem a invenção
de singularidades e sua legitimação. É resistir às forças da massificação, é criar um conjunto de ações afirmativas que teçam redes de interesse comum. É ultrapassar um conjunto de ideias, de padrões e modelos estabelecidos em relação à casa, à mulher, à educação e às artes manuais. Ao se inserir em um campo de atuação híbrido, singular e constituído com elementos muito comuns, a casa, a escrita, as artes cotidianas, porém agenciadas de modo inovador, este trabalho tende à pesquisa e não à reprodução de saberes canonicamente estabelecidos. Assim, as participantes das ações são, antes de tudo, pesquisadoras. As especializações assumem o caráter de dispositivo de pesquisa, num desafio de pesquisar em uma dinâmica afirmativa da vida, em meio à vida mesma e seus fazeres mínimos e necessários. A adoção inusual do hífen entre as palavras artes e manuais, uma notação léxica aparentemente insignificante, é um recurso para evidenciar a relação de intensidades entre as artes e as manualidades, gerando significado junto aos modos de existir que a pesquisa investiga. Do que está cheia a cesta? Do que se preenche a casa? Trabalhos manuais, artesanato, paninhos. Diversas palavras que tenham dizer e não dizem. Não dizem do impulso de mãos que querem se colocar em movimento. Não contam dos processos de alguém que deseja produzir não somente a produção de itens de consumo, o artesanato, ou a produção de itens de galerias de arte presos a paredes geladas, mas a produção quase que de si mesmo, fazendo-se ao fazer algo para si. A palavra artes manuais traz no hífen essa tensão. O que se faz, quem faz, como faz, por que faz. Traz essa relação entre o impulso e a produção, o subjetivo e o útil. Assim, as também chamadas artes da casa, como crochê, tricô, bordado, costura, passam a ser valorizadas a partir de outro lugar, aquele que, apesar de considerado menor, pode ser visto com toda a sua potencialidade. A casa, o feminino, o ancestral. É relevante fazer ver como esse trabalho entende a educação. Educação como tornar-se o que se é. Aproxima da compreensão nietzschiana de Bildung, como situa La Rosa. Ideia que subjaz ao relato do processo temporal pelo qual o indivíduo singular alcança sua própria forma, constitui a sua própria identidade, configura sua particular humanidade, ou definitivamente converte-se no que é. Pensando a educação como um processo formativo vivo, complexo, contínuo, emancipador, investigador de autonomia, promotor de alianças, contra-hegemônico, onde o ato de conhecer não está separado daquilo que se conhece. Nesse esforço, sempre renovado, espera-se contribuir para a sistematização do conhecimento em artes manuais, aprimorando a técnica, ampliando pela visão antropológica, filosófica e sociológica, em suas diversas perspectivas, no genuíno desejo de que as especialistas possam configurar suas práticas profissionais cada vez mais próximas de si. A notícia chegou no fim da tarde. Dona Cleusa encantou-se. Contou ao ser perguntada sobre sua tristeza. Quem era ela? A pergunta do menino trouxe à sua memória o texto de Dona Cleusa. O texto em que pesquisava a lã, o cardar, o fiar e o novelar lã. Ela escreveu assim: tudo pronto, lã cardada, a mais bonita, silenciosa e sólida pedra da coleção foi escolhida. Fiou. A pedra foi usada como peso para o seu fuso manual. Seguiu sua pesquisa do fiar e registrou. Só falta o fuso. Sonhava fazê-lo de Jatobá,
Madeira dura, escura, pesada, brilhante, lustrosa. Impossível. Um bambu, 4 furos, 2 agulhas de tricô. Falta ponta, me alerta a professora naquele vídeo. Havia me esquecido. Penso de madeira? Um peão? Epóxi? Sementes de jatobá. Confuso de madeira pronto. Consegue um longo fio de lã. Enrolar a lã, fazer o novelo. Enrolo. Enquanto isso, nuvens perdidas, fugazes passeiam em minha mente. Em meio às nuvens de lã, se lembrou que tinha hora marcada no dentista e foi. Seu texto pesquisa? Continua contando do medo, pavor. Contou da falta de anestesia em seu tempo. Quando a cirurgia iniciou, ela disse: meu coração dispara. Volto-me para dentro de mim mesma. Falo baixinho. Que é isso, coração? Ali permaneceremos em silêncio, confiantes no processo. Sosseguemos. A pesquisa continua nos acontecimentos do cotidiano. Ela segue pesquisando. Sustentou o acontecimento. Depois voltou a escrever. Longos 80 minutos se passaram. Sabe, essa era a sua idade quando iniciou a especialização e a escrita de sua pesquisa. Enfim, pronto, o dentista perguntou. Nenhum desconforto? É que ele não percebeu que enquanto nada parecia acontecer, tudo estava acontecendo. Tornou-se especialista em artes manuais para terapias aos 83 anos, depois de 2 graduações. Diz sua filha. Nós tínhamos muito orgulho dela por ter feito a pós. Graças aos trabalhos feitos com vocês, relatos, anotações, textos de reflexões, temos muita lembrança dela. A integralidade é querida, chave e segredo. O mistério desse trabalho tão singular. Manter-se inteira na pesquisa. A pesquisa é com a pesquisadora dentro. A pesquisadora é com a vida dentro. Dentro, fora, dobra. O dentro e o fora em movimento no pesquisar. Dobras em movimento, ultrapassando o interdito de um mundo em dualidades. A superar as dicotomias, paixão e razão, ação e palavra, intelectual e manual. Uma pesquisadora que não se cinge, que encarna a vida dentro da pesquisa, da vida, do viver. Larguei agora o fuso e passo a bordar. Faço um capitonê em seda. Pequenas dobraduras, pregas, rugas, plissados. Costuro ponto a ponto cada dobra. Minhas mãos movimentam-se na repetição de dobras e pontos. Que efeitos essas dobras produzem? Bordo. Só os pensamentos que surgem em movimento têm valor. Movimento-me, dobro pensamento, escrita, tecido, fio. Bordo as dobras até dormir, à exaustão. Acordo em sonho. É o começo de um mundo. Sinto singularidades a bailar no fora. Vejo a composição de um indistinto atuar, desinstalador de dualidades. Começo a viver simultaneidades. Sonho a inventar movimentos entre o fazer das mãos e o escrever, na construção de dobras em tecido, papel e fios. Um bordado que afirma: a vida é sonho, atordoada desperto. Quando escreverei sonhando? Quando deixarei de querer acordar palavra? Quando abandonarei a crença de que só se pode pensar e escrever sentado? Quando entregar-me-ei ao movimento de bordar o pensar? Já? Já. A política de narratividade é fator relevante neste trabalho. Um convite à expressão e um desafio a afirmar a voz, a fazer-se ouvida, lida, escritas diário, escritas caderno, escritas cartas, escritas bilhete. Muitas são as formas de se fiar um texto, em gêneros textuais canônicos ou tecidos soltos.
com suas tramas, seus nós, seus pontos. Incentiva-se as experiências de arte manual do escrever. O vivenciado ou imaginado pode ser traduzido, descrito ou reinventado ao produzir, registrar ou divulgar as experiências. Um escrever cartográfico que acompanha os processos e dá concretude ao vivido, ao pensado, ao sentido, ao imaginado. Por fim, o recorte de classe e gênero reforça o aspecto singular do trabalho, inserido junto à formação continuada. Contribui assim para o desenvolvimento de uma cultura interessada em soluções voltadas à temática do envelhecimento da população, com ênfase na manutenção de sua capacidade produtiva. Inserido nas ciências humanas, haja vista que a tese se constitui na área da educação, fortalece um aspecto social muito presente, mas pouco evidente e legitimado, a atuação profissional de mulheres maduras a partir do território da casa. Pensar a casa enquanto espaço de construção e produção de conhecimento é buscar a legitimação dos saberes que são produzidos dentro desse território. Pensar nas coisas da casa, nos cuidados da casa e na dimensão ontológica, a casa como lugar da inauguração do ser, a casa como território resistente às forças etrópicas do fora. Faço o jantar, que é um trabalho monótono, mas uma de nós tem de fazer, senão não comeríamos. Eu não estou em casa, a casa leva-me, vibra. O espaço para quem do portão conhece-me e eu conheço, sem hesitações. Aqui depositei o peso do meu corpo e o meu desejo de conhecer, sempre embaciado, sempre em viagem. Aqui há um mundo estimulante de papéis por toda parte, em todos os recantos, em todos os animais, em todas as coisas. Aqui vi o primeiro sinal de que escrever é pouca coisa e que, fechado o livro, fica a abundância. É ainda maior a abundância iluminada do que não foi possível dizer. Esse trabalho é uma pesquisa sempre em andamento, sempre em devir. É uma maneira de devolver a pesquisa da casa a quem de direito. Pessoas, na grande maioria, mulheres, que vivem a vida concreta da casa, em sua dinâmica incessante, e que, ao fazê-lo, muitas vezes podem não se dar conta do valor artístico, científico e filosófico de cada gesto caseiro. Metodologia. Eu não faço separações. Para ser real e para dizer realmente como eu apreendo estando lá. Sinto, vejo, penso, tudo é simultâneo. Pensar é com o corpo. Maria Gabriela Lansol. A metodologia deste trabalho baseia-se na inseparabilidade entre viver, trabalhar, estudar e pesquisar. Ao falar em viver, nos referimos ao território da casa e às dinâmicas pessoais. Em cada ação realizada, buscamos construir um caminho em que o vivido, o trabalhado, o estudado e o pesquisado estejam legitimamente integrados, podendo se manifestar por meio de vozes e gestos singulares. Dessa forma, abre-se a possibilidade de uma percepção ativa dos processos por parte das pesquisadoras. O acompanhamento desses processos é realizado por meio da cartografia, metodologia fundada no pensamento de Deleuze e Guattari de 2010. A cartografia não segue uma linearidade cronológica e histórica dos fatos. Ao contrário, ela acompanha a processualidade dos acontecimentos, valorizando os fluxos e movimentos que compõem a experiência de pesquisa. Nesse ponto é importante chamar a atenção para uma palavra repetida exaustivamente ao longo deste trabalho: legítimo. Há uma diferença fundamental entre associar casa, trabalho, estudo e pesquisa na dinâmica da vida e fazê-lo de uma forma reconhecida, legítima, querida, ou seja, compreender as diferenças de ênfase momentâneas características de cada momento para legitimar a configuração como se apresenta, casa e trabalho, e estudo e pesquisa,
em dimensões validadas e integradas na experiência e no conhecimento. Sem a legitimação que este trabalho busca proporcionar, tanto por meio das referências teóricas mobilizadas, quanto pela própria metodologia conjuntiva adotada, o fantasma do dever ser e da separatividade persiste. Esse fantasma sustenta uma lógica de disjunção, característica de um modo tradicional de pensar e produzir conhecimento, que a epistemologia, aqui assumida, procura ultrapassar. Na lógica da disjunção, tudo se organiza pela divisão, pelo ou pela exclusão, ou casa, ou trabalho, ou especialização, ou pesquisa. Em contrapartida, ao optarmos pela conexão, abrimos espaço para o múltiplo, para a simultaneidade, para uma coexistência mais fluida entre diferentes esferas da vida. Assim tentamos exercitar os modos de pensar e de estar no mundo, que sejam mais singulares, mais inclusivos e, sobretudo, mais legítimos. Quando foi que mudamos o assunto para o pensar? Se não nos deixam fabricar as nossas questões como elementos vindos de toda parte, não importa de onde, se as questões apenas nos são colocadas, não temos grande coisa a dizer. A arte de construir um problema é muito importante. Inventa-se um problema, uma posição de problema antes de se encontrar a solução. As fibras se misturam friccionadas, que são pelo movimento intenso da pesquisa, da escrita, sujeito e pesquisa e linguagem, e encontro e pensamento e educação. Um agenciamento e. A pesquisa funciona para introduzir esse e criador. Não são nem os elementos, nem os conjuntos que definem a multiplicidade. O que a define é o e. Qualquer coisa que tem lugar entre os elementos ou entre os conjuntos, e. E mesmo que haja apenas dois termos, há um e entre os dois, que não é nenhum nem o outro. Nenhum que devém o outro, mas que constitui precisamente a multiplicidade. O e dá uma direção às relações e faz os termos e os conjuntos criarem ativamente. Diante da legitimação da trajetória e da experiência singular com a qual cada pessoa chega às nossas ações, abre-se a oportunidade de realização, problematização e de experimentação por meio do exercício de modos outros e mesmos, de oficinar, estudar, escrever e pesquisar. Consideramos esses aspectos relevantes de uma metodologia que incorpora a vida em sua imanência, em permanente criação. O reconhecimento da singularidade de cada pessoa envolvida é incentivado e legitima que ela realize o que está em si como ideia, como vontade, como inventividade. Assim, reconhecer, legitimar, sistematizar e publicizar a experiência individual é dar visibilidade aos conteúdos vividos e estudados por cada um, com o apoio e a partilha do coletivo, exibindo conhecimento e oferecendo-o ao mundo. Aprender a costurar era o que queria. Estava cansada de remendar as roupas das meninas que insistiam em rasgar bem nos joelhos. Queria era costurar roupas com tramas fortes. Tratou logo de imaginar como faria. Imaginar, porque estava tão acostumada a grandes roteiros, espetáculos, muitas trocas de roupa, figurino perfeito, tudo sempre pronto e organizado. Só esperando sua estreia, que nem sabia por onde começar depois de ter saído pela porta dos fundos do teatro. Cansou e imaginou. A máquina de costura era herança da avó e estava parada na sala há algum tempo. Chegou antes, muito antes da menina ter meninas e querer costurar roupas para elas.
antes de ser máquina herança. Antes, quando se sentia menina passarinha e desejava um manto, que pediu à avó, que nunca o costurou. A avó que só queria esquecer a costura, afastar a neta do remendar lençóis na máquina, costurar paninhos e colarinhos de camisas para os homens irem à igreja. Afastar da costura por noites adentro, depois das crianças dormirem, e ainda fazer as contas a pagar, tecidos a comprar e muito medo de voar. Fechou a máquina até a menina passarinha parar de perguntar. Não queria a costura para a neta. Naquela tarde, se sentindo pássaro, inaugurou a máquina herança. Decidiu experimentar a costura sem saber mesmo. Decidiu por um manto. Decidiu pelo branco. A metodologia adotada em nossas ações de ensinar a ensinar acentua o caráter vivencial da experiência e promove a atuação simultânea e integrada dos âmbitos procedimental, atitudinal e conceitual, conforme a dinâmica de trimembração já mencionada. O contato com as técnicas ensinadas se efetiva a partir da busca pela excelência procedimental, pelo aprimoramento e pelo exercício contínuo dessas práticas. A dimensão teórico-conceitual dá consistência aos saberes envolvidos, realizados nas práticas. Em simultâneo, no âmbito atitudinal, há a percepção de que o conhecimento também produz o pesquisador. Processos de subjetivação que ampliam e qualificam a experiência formativa. Por fim, destacamos um aspecto igualmente relevante de nossa metodologia, a sustentabilidade do projeto. Partimos da compreensão de que a educação não se configura como mercadoria ou negócio, mas como prática social e formativa. Nesse sentido, a dimensão financeira é construída em parceria com as pessoas interessadas em participar de nossas atividades, em um exercício de economia viva, de inspiração antroposófica. O termo economia viva refere-se a um sistema econômico dinâmico e sustentável que coloca a vida e o bem-estar humano no centro das dimensões e contraposição a modelos que priorizam exclusivamente o lucro e o crescimento econômico, frequentemente em detrimento do meio ambiente e das comunidades. Nessa perspectiva, busca-se superar a lógica mercantilizada da educação, instaurando uma dinâmica em que o valor é estabelecido na composição entre as possibilidades de contribuição das participantes e as necessidades do ateliê de educação. Epítome. A metodologia do trabalho baseia-se na inseparabilidade entre viver, trabalhar, estudar e pesquisar, integrando o território da casa e as dinâmicas pessoais. O método principal é a cartografia, que acompanha a processualidade dos eventos e valoriza os fluxos da experiência singularidade. A abordagem legitima a experiência individual e a produção de conhecimento. Além disso, a metodologia promove em caráter vivencial e a sustentabilidade financeira por meio de uma economia viva, que prioriza o bem-estar humano, superando a lógica mercantilizada na educação, compondo valores entre as possibilidades das participantes e as necessidades do ateliê de educação. Resultados. Os braços trabalham, eu escutava as formas, fazia pão. Mas no fundo de mim, fazia livro. Lavava então as mãos por causa do óleo. Vim escrever aqui, pensando que fazer pão era uma atividade favorável à minha escrita. Maria Gabriela Lansol. A partir da tese de doutorado em educação, defendida junto ao programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Juiz de Fora, orientada pela professora doutora Sônia Maria Clareto, do grupo de pesquisas da Faculdade de Educação, Ana Lígia Vieira Chil da Veiga, construiu um modo de estar profissionalmente no mundo através das artes manuais e da escrita.
e apoiar outras mulheres maduras a fazê-lo. São pós-graduações lato sensu, livros editados, congressos com anais publicados, diversos capítulos de livros, simpósios, seminários, cursos, oficinas, festivais, fóruns, grupos de estudo, encontros, blogs, redes sociais e sites, produzidos e promovidos pelo Nina Veiga Ateliê de Educação nos últimos 10 anos. Terás conseguido traçar um plano, Ana? Nunca saberás por ti mesmo. Agora sim há o que destinar. Resta a ti destinar e partir. Destina, pois, ler e escrever e pintar e tecer e fiar, não é mesmo? É disso que se trata, não? Traçar uma linha de vida entre a ciência, a filosofia e a arte. Modos de existir em movimentos variáveis entre essas disciplinas, pois não? O caderno do artífice, a exemplo dos livros do artista, funcionam como um dispositivo no qual, entre as anotações diárias dos fazeres cotidianos dos domésticos, oficineiros, escrivinhadores, se estabelece um conjunto multilinear de imbricadas relações. As linhas que se escrevem e os fios que se torcem, as louças que se lavam, apresentam modos de ser, ver e dizer, que permitem tornar visíveis regimes de enunciação e subjetivação. Visibilidades que movem desde a tese, ela mesma um caderno de artífice, ações que proliferam e repercutem em rede, gerando um povoamento em artes manuais. Minha avó materna, Ana, bordava. Ela também costurava, tricotava e crochetava. Na infância, eu passava os fins de semana com ela. Meus pais eram muito jovens e queriam passear, então eu chegava à casa da avó Ana com minha mala sextas-feiras. A imagem que tenho da avó Ana é bordando e conversando consigo mesma, como se as linhas fizessem parte dela. Quando estava impaciente, a agulha furava com mais força o tecido e muitas vezes presenciei-a desmanchando todo o trabalho, lamentando, mas feliz por poder recomeçar. Minha avó me ensinou a bordar coisas, flores, borboletas e objetos com formas definidas. Ao bordar na casa que não era a minha, mas que me levou às minhas tantas casas, me senti fio extensão. Pelas meadas teci minhas memórias. Após bordar a casa e todos os elementos do lugar em que estava, folhas, lareira, instintivamente passei a tentar bordar o silêncio. O silêncio foi tão necessário para me achar naquela casa, levou-me a tantas memórias que eu precisava abordá-lo. Senti-me tão inteira que desejei me cobrir com o silêncio. Então comecei a fazer um manto bordado de silêncios, que ainda não terminei. Houve um processo de desconstrução ou de desbordar em relação à técnica. Eu não sabia bem como bordar o silêncio. Aprendi a dar forma às coisas. Como poderia tornar visível o meu silêncio por meio dos fios? Assim, passei a bordar sem pensar muito, apenas vivendo o processo, percorrendo os caminhos a que as meadas me levaram. Devido à pandemia da Covid-19 em março de 2020, as ações do Nina Veiga Ateliê de Educação passam para a modalidade online. O movimento amplia seu alcance, facilitando a constituição e a exposição de acervos de pesquisa, o incremento da produção de conhecimento e sua divulgação. A pandemia também mudou a visibilidade da casa, colaborando para a consolidação das pesquisas realizadas nesse trabalho. A casa, até então, seguia frequentemente ignorada pelas pesquisas acadêmicas, mesmo em áreas afins, como a sociologia, a antropologia ou a psicologia. No contexto em que todos foram obrigados a permanecerem nela, a casa passa a ser objeto de análise até mesmo na filosofia. Discórdia. A filosofia sempre falou pouco da casa. A casa foi objeto de negligência teórica. A seguir, relacionamos as produções, os eventos e demais atividades produzidas e promovidas diretamente pelo Nina Veiga Ateliê de Educação.
Além das ações relacionadas, cada especialista formada desenvolve sua própria gama de ações, alavancada pela legitimação que a rede lhe possibilita. Dessa maneira, o trabalho tem como resultado a criação de um povoamento que integra as artes manuais em espaços acadêmicos e não acadêmicos, a promover gentes e gestos por uma estética da vida viva. Para visualizar todos os resultados com dados consolidados, fotos e vídeos, acesse www.ninaveiga.com.br/resultados. Tese: Fiar a escrita, políticas de narratividade, exercício e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica. Um modo de existir em educações inspirado em uma antroposofia da imanência. O FJF 2015. A composição deste caderno de artífice acontece em um doutorado em educação. A pluralizar educação, entendida como cultivo de si, ao modo de Nietzsche. A superfície da tese se configura no engendramento da escrita com a materialidade das artes manuais, um acontecimento que se dá entre os dois campos na produção de uma diferença potencial. Uma maneira de compor escrita científica enquanto experiência movente do corpo fazedor, que se torna ao escrever. Fazer inspirado por uma antroposofia da imanência, conceito que se inaugura na contaminação dos modos de operação da antroposofia, propostos por Rudolf Steiner, pela filosofia da imanência de Deleuze, propositura de uma antroposofia enquanto existencialização imanente, ocupada com a vida viva, que se vive e não com a invocação de figuras para além dela. Um modo de existir que não subordina a imanência, a transcendência ou o estilo platônico, mas implica o pensar, sentir e querer, junto ao aquém das singularidades e ao além das múltiplas dobras da existência. Uma antroposofia da imanência em honra à terra, a insertar as fronteiras entre a filosofia, a ciência e a arte, possibilitando uma zona de indiscernibilidade onde as sensibilidades em devir possam se dar. Um caderno de artífice a procurar fazer da escrita acadêmica uma literatura menor, na invenção de um devir mulher da escrita. Devir mulher não por ser uma escrita que ocorre na cozinha ou no ateliê, ou por ser feita por mãos femininas, mas porque, na dobra da escrita, ao escarpar dos regimes de significância e interpretação, produz estados uterinos e fecundos que possibilitam vazar intensidades que remetem ao corpo e ao desejo enquanto produção. O peso do caderno, cerca de 5 quilos, traduz uma vocação à empíria, mas não exclui a amplitude teórica. É justamente na inserção da empiria e teoria que o acontecimento de fiar escrita se mostra. São 10 blocos de múltiplos agenciamentos, atravessados por personagens conceituais e experiências de corpo escrita, em variados gêneros, com destaque as 98 crônicas publicadas em jornal no decorrer da pesquisa. As recolhas fiadas, tecidas e bordadas produzem o duplo têxtil da tese, junto ao vivido no tornar-se do doutoramento. Nos espaços entre os blocos, outras linhas se passam, e após as referências, em tecelagem de lidos, a celebração do conceito nietzschiano do eterno retorno. Pós-graduações Lato Sensu, Artes Manuais para Educação. Promove o encontro, o compartilhamento e a valorização dos fazeres artesanais associados à cultura material das artes da casa. Costura, fiação, tecelagem, bordado, tricô, crochê e as demais artes ligadas às práticas ancestrais domésticas. Uma pós-graduação para o exercício e a pesquisa dos dispositivos oficineiros, focado no ensino e aprendizagem do planejamento, organização, divulgação e na docência de oficinas. Artes manuais para terapias. A cultura manual das artes da casa. Costura, fiação, tecelagem, bordado, tricô, crochê e as demais artes ligadas às práticas ancestrais domésticas compõem positivamente
com as variadas práticas terapêuticas como dispositivo clínico de sensibilização e cuidado, tanto no consultório como fora. Em rodas de conversa, no trabalho social na empresa, no coaching e espaços dedicados à saúde e às relações. Artes manuais para o brincar. Na interface da educação, com as artes manuais ligadas à cultura popular de construção de brinquedos artesanais, o artesão amplia o conhecimento das necessidades da criança e sua adequação ao brinquedo em seus aspectos culturais, sociais e de desenvolvimento físico e anímico. Currículo dos trabalhos manuais na educação steineriana. A riqueza artística e a técnica das artes manuais é valorizada nas escolas que seguem a proposta pedagógica de Rudolf Steiner, filósofo idealizador da antroposofia, que deu origem a uma pedagogia libertária, que enfatiza de igual maneira o pensar, o sentir e o querer do estudante. Conhecer, vivenciar e sistematizar o currículo dos trabalhos manuais nessa perspectiva, em nível de especialização, é uma necessidade para a educação integral, tanto na experiência pedagógica das escolas que adotam a educação steineriana, como nas demais, inclusive na escola pública. Cursos de extensão universitária, fiar a escrita, arte manual do escrever em uma oficina de fiação artesanal, exercícios e experimentações para a criatividade nas escritas literárias, acadêmicas, jornalísticas, tecelar, a arte da tecelagem manual e a escrita como cuidado de si, pensar a boneca para sentir a criança, tópicos avançados em antropologia e ontologia inspirados por uma antroposofia da imanência. Cursos de aprimoramento, fiação para terapias, a terapeuta como artífice, modos de ser e viver em artes manuais, histórias, memórias e tradições, vida Beguine, a fiação como modo de existir artífice, antroposofia da imanência para uma educação steineriana. Trama de saberes, as tramas das artes manuais, literatura, antropologia, saberes populares, educação, casa. As artes da casa, prática para um simples viver, roda de fazeres, sentires e pensarem. Oficinas, fazer artístico do conhecimento, manualidade para a terceira idade, a família na contemporaneidade e a construção de bonecos Waldorf. Oficina Bebê Estrela, oficina da boneca Waldorf primeiro setênio, oficina da boneca Waldorf segundo setênio, oficina dos bonecos família. Grupos de estudo, os fios, a vontade e os signos nas artes tecelãs. Grupo de estudos, práticas e experiências. Economias junto às artes manuais. O valor do feito à mão. Artes manuais e gênero. Tenda filosófica. Conversas por uma estética da vida viva. Artes manuais para a revolução. Casas, infâncias, mulheres em risco. Artes manuais como potência afirmativa. Ativismo delicado. Compor aliados para a resistência. Tópicos avançados. O currículo das artes manuais e o desenvolvimento humano. Trabalhos manuais e artesanais. Trabalhos manuais e inclusão. A pesquisa fenomenológica do material. Por uma clínica insurgente. E aí temos os congressos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto congressos, os simpósios, primeiro, segundo e terceiro simpósios, artes manuais para educação, primeiro, segundo e terceiro simpósios, artes manuais para terapias, seminários, artes manuais para terapias, artes manuais para educação, seminário Tempo da Terra, Tempo da Água, Tempo do Ar, Tempo do Fogo. Webinários, artes manuais para educação, currículo dos trabalhos manuais, 3 edições. Festivais da boneca Waldorf, são 3 edições também. Fórum Artes da Casa, 2 edições. Residências Artífices, 4 edições. Encontros, roda de beguines, encontro de fiação artesanal para celebrar as artes manuais como modo de existir, a casa como lugar para a construção de outros mundos possíveis, gestos que cuidam, atividade artístico-conceitual, modos de ser e viver no contemporâneo,
Abrindo o baú, as questões do enxoval nas artes manuais, ancestralidade, artes manuais e antroposofia, a zeladoria da terra e o cuidado de si. Livros publicados, bilhete de identidade, Diana ou Como Alguém se Torna. Caderno de artífice, fiar a escrita, arte manual de escrever e uma oficina de fiação artesanal. Artes manuais narrativas e memórias afetivas. Modos de ser e viver em artes manuais. Minha Ariadne, um instante eterno. 1000 anos em cartas, entre Ana, Schiller e G. Uma escrita e a restante vida. Coleção Artes Manuais para a Educação. A produção de conhecimento entre os frios da casa e de si, com 3 volumes. Coleção Artes Manuais para a Educação. Aprendizagens e processos de singularização. São 24 volumes. Capítulos de livros. Fios entrelaçados numa trama de saberes, a título de apreciação intensiva, no livro O Manto da Transição. Uma escrita acadêmica outra, ensaios, experiências e invenções, no livro Uma escrita acadêmica outra. Tecelar, o dever mulher da escrita, como modo de dizer da experiência, no livro A Potencialidade do Conceito de Experiência para a Educação. Acardação, cartografia de um breve instante na fiação, no livro Entre Composições, Formação, Corpo, Educação. Entre lãs, um escrito de muitos, no livro Entre Composições, Formação, Corpo e Educação. Mini documentários, blogs, colunas, programas, sites, redes sociais. Como pode ser visto, essa listagem é o resultado de múltiplas ações de produção de conhecimento promovidas pelo Nina Veiga Atelier de Educação, uma iniciativa individual que suplantou paradigmas acadêmicos, através de convênios com instituições diversas e da composição de parcerias, mostra como os movimentos de uma tese de doutorado podem ser amplamente dimensionados em sua aplicação afetiva e efetiva. Configura-se assim um dispositivo impulsionador, um motor de transformação social, a colaborar com a produção significativa e pessoal de um campo de atuação coletiva. Epítome. A partir da tese de doutorado, o Nina Veiga Atelier de Educação criou um modo de atuar profissionalmente no mundo, apoiando outras mulheres maduras. O projeto evoluiu de uma pesquisa individual para um povoamento em artes manuais, expandindo suas ações para cursos de pós-graduação, publicações, congressos, simpósios e redes sociais. Essa iniciativa transforma paradigmas, demonstrando como uma pesquisa acadêmica pode ser amplamente aplicada, impulsionando a transformação social e a construção de um campo de atuação coletiva e significativa. O alcance foi ampliado com a atuação online e formação de uma rede descentralizada de pesquisadoras. Análise crítica. Depois de escrever o primeiro texto, quanto mais longo é o fio do pensamento, impossível de medir, e mais longe me leva com ele. Mais vontade tenho de fazer serviçalmente o trabalho da casa. É como se subterraneamente eu encontrasse o alvo das coisas, a vontade atuante que procura a formação das ideias em toda parte. Maria Gabriela Lansol. Compreender o cenário em que este trabalho se desenvolve é fundamental para situá-lo em seu contexto histórico, social e político, bem como para reconhecer sua singularidade e caráter inovador. Nesta análise crítica, destacamos alguns pontos essenciais para a contextualização de fiar a escrita ao atelier de educação, o que pode uma tese na promoção profissional e acadêmica de mulheres maduras. O
o empreendimento individual que transforma uma tese de doutorado em uma proposta com efetividade social. 2. A escolha da política de narratividade e a adoção do conceito de dever mulher da escrita. 3. O reconhecimento das referências próprias de cada participante do projeto, que se ampliam no processo. 4. A utilização de autores e demais referências como aliados e não como instrumentos de subordinação a uma escola de pensamento específica. 5. A transformação de alunas pesquisadoras em docentes. 6. A prática de ensinar a ensinar, não apenas mostrando como ensinar, mas fortalecendo quem ensina. Apesar de uma tese de doutorado em educação não ser necessariamente apenas um produto acadêmico destinado a integrar o acervo de uma universidade, na prática, muitas vezes, ela permanece restrita ao espaço institucional. Raramente seu conteúdo extrapola as fronteiras da academia para gerar impacto social, a exemplo ou influenciar diretamente práticas pedagógicas, políticas públicas ou processos formativos em geral. Se pensarmos em uma tese de doutorado desenvolvida para um contexto muito específico, como o agenciamento entre artes manuais e escrita, essa tendência de arquivamento é ainda mais evidente. Nesse cenário, o título de doutor tende a ser visto mais como um requisito formal para inserção ou progressão na carreira acadêmica do que como um dispositivo de transformação de realidade. Assim, o pesquisador acaba direcionando seus esforços para concursos públicos, visando assegurar estabilidade profissional, ou utiliza a titulação como um diferencial para ascender em sua trajetória já consolidada, com melhorias salariais e prestígio. Essa dinâmica, embora importante para o reconhecimento individual, pode contribuir para que o potencial criativo e social da tese permaneça subaproveitado, indicando a necessidade de repensar como a produção científica na educação pode dialogar de forma mais efetiva com as demandas da sociedade. São Paulo, quarta-feira, 3 de maio. Hoje deixei tudo cair. Nuvem, papel, pensamento. Lá fora tudo se desfez. Não vi nenhuma transformação, nenhuma condensação. Tudo estava solto no ar. Vapor, ciscos e pensamentos. Aqui dentro, bem leve, não quis entender nada. Nem olhar de novo para o exterior. Nem organizar ideias que podem não ser minhas. Senti um vazio bom, que não fazia questão de preencher, só sentir. Não percebi nada, nem dentro, nem fora. Olhei para tudo, observei cada pedaço do mundo e não pensei em nada. Tudo parado, mesmo em movimento. Nenhum caos se instalou, nem lá longe, nem aqui perto. E assim fiquei, inerte, vazia e suave. Nossa política de narratividade tem como um dos objetivos ultrapassar os receios, os entraves e as marcas deixadas pelo exercício complexo e quase sempre frustrante da escrita escolar e acadêmica. Os "ai, não sei escrever" e os "xi, não consigo" são ouvidos frequentemente no início de nossos cursos e oficinas de escrita, assim como o tradicional. Uma pós-graduação em artes manuais muitas vezes atrai quem é mais do fazer do que escrever. Será? Dizem que sim. Sentou-se em frente à máquina de escrever. Achou que escreveria sua carta de demissão ou um bilhete de despedida, informando que viajaria para bem longe. Ao invés disso, escreveu uma afirmação. Querida mulher vestida de um lindo vestido vermelho, escreva essa carta para dizer que sim, vai dar tudo certo e que as palavras não se perderão de seus ouvidos. Pelo contrário, escorrerão até seus dedos.
transbordarão no papel como uma caneta que estourou. Explodirão em forma de versos e prosas, te levarão a caminhos inimagináveis. Não pelo fantástico, mas pelo que você nunca imaginou. Pelos caminhos construídos do seu querer, com janelas abertas a deixar entrar o que o tempo te oferecer. Vento, chuva, sol, livros, linhas escritas, passarinhos e brisa leve da floresta. Parecia mesmo que escrevia para não se esquecer de deixar janelas abertas, que só as fechasse se assim o quisesse, ou se cansasse. Já que tudo pode ser impermanente. Era advogada, passava o dia a escrever. Hoje não foi diferente, escreveu o dia todo, mas as formas de suas petições ousaram se perder em poemas. Ousaram desformar o que se esperava de sua profissão. Ousara avesso. O avesso que desenhou para si era colorido, bem diferente de seus saltos ou roupas em tons sóbrios, como dita a moda da advocacia. As cores escorriam por seus dedos em forma de linhas. Em todas nossas ações, apostamos na arte manual do escrever. Desde o primeiro momento, adotamos o caderno de artífice como dispositivo, um caderno de artífice que deixa aparecer, que produz ou que inventa um devir mulher da escrita. Devir mulher não por ser uma escrita que ocorre na cozinha ou no ateliê, ou por ser feita por mãos femininas, mas porque na feitura da escrita, ao escapar dos regimes de significância e interpretação, permite deixar que os atravessamentos, as derivas e os afetos vividos nas artes manuais se componham junto ao texto acadêmico. Entre debujos, listas de materiais e mostras de pontos, registram-se as anotações das aulas assistidas, dos textos lidos e os lembretes dos afazeres domésticos. No caderno de artífice, o rascunho da pesquisa se faz em meio ao viver. Conta-se os fios da urdidura, de 20 em 20, separam-se as cores e as distribuem simetricamente entre os furos do pente. Cada fio entra ora em uma ranhura, ora em um orifício. Tudo ordenado, muito ordenado. Após a colocação de todos os fios, começa-se a enrolá-los, a puxá-los fortemente, como quem puxa mechas de cabelo para desembaraçá-lo com os dedos. Enrola-se até que eles fiquem no rolo de trás, na medida do quadro. Então, tensionando cada par de fio, um da ranhura, outro do orifício, prende-se nos dentes do quadro com força firme. Se quando terminar de tensionar os 480 fios, os primeiros estiverem soltos, deve-se voltar lá e tensioná-los novamente. Todos devem ficar bem tensos. Do caderno de Maria Linho. O reconhecimento das referências que cada participante traz, juntamente com sua experiência, é um aspecto fundamental para uma concepção de educação, como tornar-se o que se é, em diálogo com o já citado conceito de building, como um projeto de desenvolvimento integral, que busca fortalecer a autossuficiência e ampliar a capacidade de julgamento próprio e independente, ao acolher a possibilidade de que cada aluna pesquisadora inclua seus referenciais e fale a partir de si. Amplia-se o processo de legitimação de uma produção de conhecimento singular. Ela desenhou seu território em uma daquelas folhas escuras de encapar caderno. Encontrava com facilidade esse material na escola em que trabalhou. Decidiu então bordar um mapa enorme. Foram anos bordando os rios e costurando as margens. Enquanto bordava, costurava conversas. Certa vez encontrou Rita. Estava bordando na praça central da cidade. Uma provocação.
Arrumou sua cadeira à sombra de um lindo Oiti. Puxou da sacola seu tecido de algodão e apoiou o trabalho nas pernas de forma a deixar todo o material exposto. Rita passou. Sorriu um sorriso curioso. Se achegou, como dizem naquelas bandas. Sorrindo de volta, perguntou: conte uma curiosidade de seu tempo de moça. Rita, bem velha que era, disse que chegou naquela cidade que tudo ainda era só mato. Tá vendo ali? Mato. Não tinha aquela casa, só mato. Entregou linha dourada e agulha a Rita e pediu que bordasse à beira do rio que cruza a cidade. Rita fez os pontos mais firmes que ela já havia visto. Ágil no bordar e no contar aquela senhora. As horas passaram. A prova estava boa, as mãos trabalhavam e as bocas falavam. Rita precisava ir, mas antes contou que havia criado suas filhas com o bordado. Aprendi a bordar com 10 anos. Depois que enviuvei, aos 25, voltei a bordar para ter sustento. Meu marido saiu para trabalhar e não voltou. Contou com um misto de satisfação e tristeza e foi embora se despedindo, sem um sorriso curioso que trazia ao chegar. Olhou Rita se distanciar, ajeitou sua agulha, tesoura e linhas na caixa de bordado. Dobrou o tecido, guardou com cuidado na sacola. Não levava mais o sorriso no rosto. A utilização dos autores e demais referências como aliados e não como instrumentos de subordinação a uma escola de pensamento específica abre possibilidades e é um cuidado com os modos de subjetivação no caminho de produção de conhecimento singular percorrido por cada aluna pesquisadora. Nesse sentido, observa-se um aumento significativo na plenitude da pesquisa, uma abordagem em muitas perspectivas e seus desdobramentos. Quase sempre uma especialização traz um repertório específico, com técnicas e conceitos que são transmitidos aos especializandos. No dispositivo que adotamos, estamos com Paulo Freire. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para sua produção ou sua construção. Isso não implica em falta de fundamentação teórica rigorosa ou em desconexão leviana de ideias. Pretende-se que os conceitos trazidos pelos autores de referência sejam importantes contribuições para a produção de uma racionalidade aberta e inventiva, que sejam disparadores de intensidades, construindo sentidos no campo problemático, de modo inclusivo, através de diversos vieses. Já mocinha, adolescente, quando viajava com os amigos, gostava de jogar o jogo do dicionário. Eu me sentia poderosa, porque sempre fui apaixonada pelas palavras. E era como se eu dominasse algo maior, uma espécie de Guimarães Rosa reinventando a língua quando despertava palavras adormecidas, os arcaísmos. As palavras, pelo simples som, me embriagava. Do caderno de Maria Juta. O modo como organizamos nossos dispositivos de ensino-aprendizagem, seus adjetivos singulares e flexibilidade de repertório, o campo da pesquisa, tudo isso faz com que aquilo que nasceu a partir de uma tese, que surgiu do pensamento e agenciamento inéditos, tenha pouca chance de encontrar pares já constituídos. Por isso, um dos aspectos mais cativantes deste trabalho é a transformação de alunas pesquisadoras em docentes dos cursos, grupos de estudos e oficina. Grande parte do corpo docente em atuação é composto de especialistas egressos, que elaboram suas ementas, organizam dispositivos aula e sintetizam avaliações a partir de referências próprias e das experiências vividas enquanto alunas pesquisadoras. Quando se planeja uma aula, faz-se experiência? Acredito que sim. Até ao preparar uma mistura para fazer bolhas de sabão, se faz experiência. Bolhas de sabão? Sim. Sabia que bolhas de sabão foram as primeiras palavras que selecionei no texto de uma das alunas
Para compor a atividade, primeiro apareceu a palavra bolhas, assim mesmo, no plural. Depois encontrei sabão. A recolha das palavras para o planejamento do dispositivo aula texto têxtil foi um exercício intenso. Produziu um devaneio. Fiquei permeada com essa imagem das bolhas de sabão durante toda a seleção das palavras. A experimentação de planejar o dispositivo aula foi como preparar a mistura. Colocar água e sabão em um recipiente. Sabia que tem gente que coloca açúcar na mistura para preparar o líquido fazedor de bolhas de sabão? É preciso testar primeiro as bolhas, usando a ferramenta escolhida, que pode ser um canudinho ou um arame. Eu preparo aula assim, como quem testa a receita de bolhas de sabão. Às vezes coloco um pouco mais de açúcar, às vezes menos. Tem vezes que acerto de primeira, noutras cai tudo no chão e preciso refazer. No sentido intensivo, uma atividade em artes manuais e escrita pode mesmo se parecer como como preparar e soltar bolhas de sabão. Como assim? O dispositivo é como uma camada fina da bolha, que a qualquer momento explode, produzindo um espanto. É mesmo? O espanto da experiência. Estar atento aos processos é fazer experiência. Por isso que planejar a aula é também experiência. Espanto. Se um enquadramento fosse necessário, poderíamos enquadrar esse trabalho na categoria formação de professores. Nessa perspectiva, o que fazemos, no mais das vezes, é ensinar a ensinar. Poderia ser assim, mas gostamos de imaginar que, ao ensinar a ensinar, o que fazemos é fortalecer quem aprende. Até mesmo na dinâmica de nossas aulas, damos ênfase ao espetáculo da artífice professora. O que nossas professoras apresentam nas aulas que elaboram é o espetáculo de si. Ao apresentar suas referências e técnicas, artífices apresentam também o caminho percorrido. Dão visibilidade ao que a levou a ser quem é. Por quais perspectivas problematizou sua pesquisa? Quais são os desafios, conquistas e deveres? Quando falamos sobre alguma coisa, estamos necessariamente nos distanciando dela, olhando para ela de fora. A distância que permite a visão é uma separação. O olhar nos coloca ilusoriamente fora daquilo que, de fato, fazemos parte. É o olhar que nos imagina separado. Quando falamos sobre algo baseado naquilo que vemos, estamos reforçando essa separatividade. Como seria um exercício de olhar e falar que não separasse? Evitamos uma aula que fale exclusivamente sobre, mesmo que seja sobre uma técnica, um objeto ou um saber específico. Ao dissertar sobre algo, ao ensinar como fazer algo, nossos docentes relacionam isso aos seus processos de subjetivação e sua produção de singularidade. A aula é com a docente dentro. Esse estar junto, misturado ao conhecimento que se produz, faz parte, como mencionado acima, de uma epistemologia que quer ultrapassar as dicotomias, também na imanência da sala de aula da formação de professores. Por isso acreditamos tanto na capacidade fortalecedora do modo de atuação do dispositivo de ensino-aprendizagem aqui apresentado, pois ele ensina pela admiração, pelo acompanhamento dos processos em meio à vida e não apartada dela. E ao dar ênfase ao como, permite mostrar como cada artífice professora tornou-se quem é, encorajando que cada especializanda faça o mesmo. Belo Horizonte, 23 de outubro, quinta. Queridas mães das mães das mães, escrevo para manter vivo o nosso fio. Foi por um fio que me trouxeram até aqui, fio que, por cada uma de vocês, ecoou nossas vidas, ainda dentro do ventre de nossas mães, paridas. Foi por um fio que sobrevivemos às dificuldades, desde as mais básicas em tempos de escassez
as mais duras em tempos de guerra e perseguições: judias, bruxas, mulheres. É por um fio que narrativas são interrompidas. Tantos não ditos, tantos desditos, escondidos. E cá estou no 21, reinventando os nossos fios. Foi pelo fio que vi acesa a nossa história. Sinto saudades das mulheres que não conheci. É pelo fio e no confiar que reinvento narrativas infindáveis. O fiar exige um tempo que quase que não existe hoje, no 21. A verticalidade do corpo, o ritmo e a entrega tornaram-se itens que precisam ser exercitados. Por um fio, serão esquecidos. As nuvens de fibras tão bem desorganizadas e seus ciscos, hoje, são tidos como pó, lixo, algo a ser descartado. Somente as máquinas tecem. Por um fio, o tempo da rotina e do lazer estão sendo transformados em mercadoria. Em busca do fio da vida, tentamos preencher os vazios com produtos acabados. O tecer dá espessura ao tempo, resgata o vazio e as faltas. Será que isso faria algum sentido para vocês? Cada tempo tem o seu fio, ou não? Sigo em busca das nossas narrativas, que imagino infindáveis. No aguardo de sinais, com um carinho eterno. Vânia. Ensinar descrevendo o caminho construído ao caminhar. Aprender por trilha, traçando o próprio caminho enquanto aprende. Aprender ensinando, ensinar aprendendo. Conhecer a admirar. Conhecer e admirar. Fortalecer e fortalecer-se. O processo de tornar-se o que se é um caminhar. Caminhos em construção, possibilidade de construir outros caminhos, outros caminhares, outros caminhantes. Epítome. A escolha ética, estética e política do Nina Veiga Atelier de Educação prioriza a singularidade em detrimento da massificação. Mulheres maduras, que já passaram por outras carreiras, um público com o qual poucos se comunicam, estão interessadas em ações que sejam capazes de gerar um impacto transformador em si, criando um povoamento, novas redes e territórios. Nossa proposta acadêmica valoriza a singularidade das participantes que pesquisam o e no âmbito da casa, reconhecendo as referências próprias de cada uma. A política de narratividade é utilizada para narrar e afirmar o espaço e a singularidade de quem está construindo sua nova perspectiva de educação. A criação de pós-graduações, cursos e oficinas permite a reaplicação da nossa metodologia. Ensinar a ensinar, fortalecendo quem ensina. Conclusão. Tornou-se beguina, porque todo o significante é uma quimera. Maria Gabriela Lansol. Daquilo que se faz, o que se escreve? Eis a pergunta inicial, o disparador que paradoxalmente surge no encerramento dessa apresentação, abrindo espaço para sua conclusão. Marcadores, início e fim, abertura e fechamento, conclusão e recomeços, movimentos de uma pesquisa que está sempre em processo. Assim, organizamos esse texto como uma intensificação no registro de nossas ações, uma pausa para olhar. A partir da apropriação descontextualizada de uma pergunta feita por Michel Certeau em 2009, a invenção do cotidiano, daquilo que cada um faz, o que é que se escreve? Página 100. Construímos um lugar para nós, um lugar para ouvir as vozes que brotam do fazer manual e da lida diária e registrá-las. Um lugar para dar visibilidade aos pensares que emergem de ações cotidianas aparentemente insignificantes, como bordar um pano de prato e secar a louça com ele. Um lugar para que os múltiplos do ser se alinhem e possam produzir sustento e conhecimento de modo integrado,
ao que pensa, sente e faz. Nesse processo conseguimos perceber, acolher e nos pusemos a transformar as marcas deixadas pela dissociação corpo e mente, público e privado, pessoal e social, características fortemente presentes na cultura do nosso tempo. Conseguimos investigar e tornar visível a potência das maneiras de fazer que não têm legitimidade aos olhos da racionalidade produtivista, como as artes do dia a dia na cozinha, as artes da limpeza, da costura e suas escritas. Ao criar esse lugar e buscar nele a dignidade do viver, percebemos estar num limbo, apartadas da esfera laboral e convencional. O lugar híbrido que constituímos agenciando diferentes forças não conseguia espaço para sua efetivação. Os institutos já estabelecidos não comportavam a produção de uma diagonal que entrelaçava pela simplicidade as artes, as manualidades, as educações e as escritas. No entanto, sentíamos esse lugar como necessário e real. Vivenciávamos os desafios do tempo, da classe, do gênero. A configuração social apresentava soluções que não nos deixavam realizar aquilo que estimávamos ser. Precisávamos ultrapassar os impedimentos. Queríamos que o pesquisado pudesse ser compartilhado, que o conhecimento produzido pudesse habitar o mundo. Percebíamos que se criássemos um povoamento, se encontrássemos outros que se afinassem com nossos anseios, o lugar se consolidaria e se tornaria território. E assim fizemos. O trabalho aqui apresentado nasce de uma pergunta desenvolvida e encarnada nas mais de 500 páginas bordadas, pintadas, tecidas do dispositivo de quase 5 quilos de materialidade da tese Fiar a Escrita, Políticas de Narratividade, exercícios e experimentações entre arte manual e escrita acadêmica, um modo de existir em educação inspirado em uma antroposofia da imanência, de 2015. É uma iniciativa individual que suplantou paradigmas acadêmicos e de mercado, que se efetivou enfrentando cenários pouco favoráveis. Esse trabalho exerceu-se na compreensão do sentido estratégico, dos infinitos jogos de poder, de economia e de verdade, do tecido de significantes que constitui a sociedade, diante de uma estrutura complexa que exclui mulheres maduras do mercado de trabalho, que desqualifica o doméstico, o cuidado, as artes de fora das galerias e salões, diante da possibilidade de uma tese ser construída para habitar um arquivo morto. Esse trabalho se faz alavanca, criou um povoamento, inventou um campo e manteve o movimento centrífugo da pesquisa, ampliando as possibilidades de inclusão, de produção de conhecimento, de legitimação do fazer. Temos orgulho, temos sim, fora dos espaços marcados pela institucionalidade, conseguimos transformar um pensamento em ação e inspirar outras mulheres a fazê-lo. Realizamos e gostamos disso. Toda a gente sabe o que é uma mulher, uma casa, um bordado. Toda a gente sabe tudo sobre o simples viver. Toda a gente conhece o que conhecemos. Mas é daquilo que se conhece, do aparentemente simples, do necessário, que trazemos e conjugamos a nossa força. Daquilo que se conhece, de um modo desconhecido, fazemos arte, filosofia e ciência. Querido diário, hoje já acordei exausta. Ontem resolvi abrir aquele grande baú de coisas a fazer. Ali onde guardo meus trabalhos começados e abandonados. Onde estão as lãs e agulhas, onde estão os sonhos e não projetos. Desdobrei a colcha iniciada em ponto cruz, que há anos guardada, sempre me voltava à mente, mesmo não finalizada, me voltava à mente, vez ou outra. Detesto ponto cruz. Mas na foto da revista a colcha era tão bonita, junto da colcha estava a foto. Fiquei ali com a imagem impressa e o tecido na mão.
Não sabia o que fazer com ela. Terminar, desfazer, doar. Foi então que resolvi listar tudo o que precisava terminar. O cachecol em tricô, o bordado da toalha de mesa iniciada no enxoval de casamento. E o que ainda não tinha nem ao menos um projeto, o macramê, a renda, os quadrados e mais quadrados em crochê. Talvez virem um tapete para a sala, não sei. Tentei me concentrar novamente e voltei a listar. Contei 17 trabalhos iniciados e abandonados, esperando diversas técnicas. Foi aí que notei a repetição. Um pouco mais da metade estava concluído, ou menos da metade a ser terminado. Curioso. Foi aí que reli a revista do ponto cruz. Ali dizia que os gestos que a mão fazia ao bordar era mecânico e repetitivo. Repetitivo. Foi assim que fizemos e é assim que seguimos a fazer. Nessa conclusão, sempre inconclusa, ponto de parada, uma pausa para olhar, para apreciar e sorrir. O prazo da entrega se aproxima. Há de se chegar ao fim, pois não? Mas o final será tão somente um corte no fluxo. Não pretendo concluir, e sim produzir um conjunto multilinear onde os objetos visíveis e as enunciações formuláveis, as forças em exercício, as personagens numa determinada posição, não serão mais do que vetores ou tensores de um objeto sísmico. Eis um desejo que tenha múltiplas saídas e que, ao invés de concluir, apaziguar ou dar resposta, permita ação, dar a sentir, dar a pensar. Pois, que percebes? Incrível como um afeto pode disparar tantos outros, não é mesmo? Foi assim que fizemos e assim que seguimos a fazer. É assim que vimos, ainda agora, como mulheres maduras se promoveram profissional e academicamente, a partir de uma tese de poder fazer travessia, de fiar a escrita ao ateliê de educação. Epítome. O trabalho do Lina Veiga Ateliê de Educação é uma iniciativa inovadora que promove especialização e inclusão produtiva de mulheres maduras com base na tese de doutorado da autora. A inovação reside no campo de conhecimento que articula as artes manuais com a educação e a escrita acadêmica. Ao incorporar a política de narratividade e a antroposofia da imanência, o trabalho rompe com a lógica tradicional de pesquisa e legitima o saber que emerge do fazer manual e do território da casa. Dessa forma, o projeto demonstra que a pesquisa não precisa ser separada da vida, mas pode ser criada e compartilhada a partir de experiências cotidianas, transformando a prática manual em uma ferramenta de produção de conhecimento. A ampliação prática robusta que se expande por meio de diversas ações, pós-graduações, cursos e oficinas e demais ações, promove a formação de mulheres maduras, oferecendo-lhe um novo instrumental profissional. O trabalho que iniciou como uma tese individual tornou-se um dispositivo de transformação social. As ações do Ateliê de Educação resultam em uma significativa melhoria da qualidade de vida de suas participantes. Ao pensar a casa enquanto espaço de construção e produção de conhecimento, ele legitima o conhecimento, devolvendo a dignidade a esses fazeres e empoderando as mulheres para que possam usá-los como fonte de sustento e reinvenção. Referências. Perdoa-me, porque dos seres que não amei ninguém mais do que tu. Maria Gabriela Lançon. A escritora portuguesa contemporânea Maria Gabriela Lançol, falecida em 2008, tornou-se peça importante na escrita dessa apresentação. A exemplo do que aconteceu na tese Fiar Escrita, Políticas de Narratividade, Exercícios e Experimentações entre Arte Manual e Escrita Acadêmica, um modo de existir em educações inspirado numa antroposofia da imanência,
A similitude do universo de escrita da autora com questões de investigação das nossas ações são um acontecimento que celebramos. Minha gratidão por sua letra, espalhada por mais de 170 cadernos de seu acervo, preservado em seu espólio, e pelos restantes livros que trazem a potência do vivido no cotidiano, o universo das beguines e a vida em escrita. Uma escrita capaz de falar da casa, do cozinhar, do limpar, do tecer, daquilo que se conhece, de um modo desconhecido. Tenho a agulha na mão, agulha solitária, e percorro o lilás da lã, olhando a posição e o movimento de cada dedo, sobretudo o conjunto a partir dos pulsos. As mãos levantadas brilham nas unhas, e o indicador está e permanentemente em contato com a agulha. No lilás e no rosa há uma semelhança com o papel branco. Escrevo as malhas, passo-as na mão esquerda para a parede onde vejo a minha grande sombra, criança e feminina. Gostaria de deitar-me assim sobre meu túmulo e contemplar a minha testa no papel, reconhecendo nele as cores concentradas. Ouviria a minha voz sem abrir a boca, com as mãos em cima das orelhas e depois sobre os olhos. Maria Gabriela Lançon. A casa, as mãos, a escrita. Uma escrita em cadernos e a restante vida. Um duplo de nossa ação em livro antigo. O encontro de um nós, outro nas páginas amareladas pelo tempo. Um nós invisível se fazendo entre páginas. Maria Gabriela Lançol a dizer: menina, não diga que não existe. Procure onde está. Ir à procura, ser capaz de repensar a noção do invisível. Não uma parte do visível, a oculta que se procura desocultar, mas a sua dobra, em um outro modo que também existe e cuja condição não é a de ser invisível. O que é diferente de ser invisível, sendo que este tem um caráter negativo, que não existe se o virmos como a dobra do visível. Maria Gabriela Lançon. Uma escritora a ensinar-nos invisibilidades. Uma escritora a escrever invisibilidades cotidianos junto à casa, às mãos, aos fazeres manuais. Maria Gabriela Lançon. Uma escrita que borda e tece. Uma escrita que amassa o pão e diz: fazia pão, mas no fundo de mim fazia livro. Lavava então as mãos por causa do óleo. E escrever aqui pensando que fazer pão era atividade favorável à minha escrita. Maria Gabriela Lançon. Uma apresentação se faz com sua letra bordada nela. Minha avó partiu, a minha avó Joana. Foi a primeira e única vez que esteve internada no hospital. Seu desejo pediu que eu levasse um novelo de barbante. Entreguei o fio, entreguei a agulha e ela já começou a trabalhar. Tinha muitas dores durante toda a sua vida, muitas dores. O cheiro que me lembra minha avó é de arnica. Dói. Eu queria te contar isso, que Dona Joana, a avó Joana, partiu. Com ela foram as histórias. E ela contou muitas histórias. Com 9 anos, por necessidade e habilidade, teceu sua rede de dormir. Deixou a conversa fiada da hora do cafezinho e suas histórias de tecelã. Deixou a dor da ponta dos dedos. Deixou a experiência do fiar. A flor de algodão não se abriu. Parece que sentiu que não seria colhida. Não hoje. O barbante, ela teve até o fim, em suas mãos, no gesto do crochê. Talvez a tecer mais um tantinho de tempo. Sou grata à pós-graduação, que me fez olhar a riqueza e a potência do fazer e do contar das mulheres. Aproveito para agradecer o seu compartilhar de saberes e por continuar firme dividindo seu conhecimento e experiência. Sou grata, já que só durante minha especialização em artes manuais para a educação consegui olhar a riqueza e a potência do fazer e do contar. E aí, as demais referências.
É isso.